Opa, que bom que você chegou até aqui. Eu sou Elias e nesse vídeo eu vou te mostrar como a análise de criptomoedas é a chave para transformar a maneira que você investe em criptomoedas e encontrar boas oportunidades para lucrar nesse mercado. E não somente encontrar boas oportunidades, mas evitar prejuízos. Através da análise de criptomoedas, você consegue se livrar de golpes, se livrar de maus investimentos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível. E para quem é a análise de criptomoeda? Para você que ainda não começou a investir em criptomoedas e quer começar da maneira certa, você não quer colocar em risco a sua grana, correr risco de perder dinheiro. Para você que é um iniciante, está ali nos primeiros passos no seu investimento em criptomoedas e você deseja avançar no mercado e encontrar boas oportunidades de lucro no mercado cripto. Para você que já tem uma base, você já entende de análise, você talvez já investe em algumas criptomoedas e você quer dar um passo a mais, se aprofundar um pouco mais para encontrar mais oportunidades de lucro no mercado, você também que quer diversificar os seus investimentos. Você que talvez já investe em algumas criptomoedas ou investe em outros mercados, como ação, no ouro, em dólar, e agora você quer diversificar o seu investimento com criptomoedas. A análise da criptomoeda com certeza vai ajudar você a encontrar boas oportunidades de lucro no mercado e evitar prejuízos, evitar maus investimentos. É para homens e mulheres que desejam transformar os seus investimentos encontrando boas oportunidades no mercado cripto. E para quem não é a análise de criptomoeda, para quem não é esse vídeo aqui, para você que talvez quer uma fórmula mágica ou uma forma milagrosa de encontrar boas oportunidades no mercado cripto. Isso não funciona, isso não dá certo e a chance de perder dinheiro é muito grande. Então, se o que você está buscando é uma fórmula mágica, se você está buscando uma fórmula milagrosa, sem fazer noção nenhuma do que você está realizando ali no mercado de criptomoedas, então esse vídeo ele não é para você. Agora, você que deseja encontrar boas oportunidades no mercado cripto, você vai ter total condição de fazer isso através da análise de criptomoeda, como aconteceu com o Fernandes. Olha que interessante o que ele falou. Satisfação day trade. Day trade é uma estratégia de investimento, eu vou estar falando um pouco mais para frente, de uma estratégia que vai te ajudar a encontrar boas oportunidades. 75% de lucro na XRP só hoje. Então, o Fernandes encontrou uma oportunidade e uma boa oportunidade que gerou para ele 75% de lucro em apenas um dia de investimento no mercado de criptomoedas. Pense no mercado bom, pois é, o mercado cripto. Olha o que aconteceu com o Miguel. Acabei de conquistar os primeiros 2% e ele estava celebrando. Pouco a pouco estamos chegando lá. Esse lucro é tão especial porque nunca antes tinha feito um investimento no mercado. E talvez você esteja agora aí se perguntando de onde é que veio essa estratégia de análise de criptomoeda que faz com que encontre boas oportunidades no mercado e tenha lucro. Talvez você saiba, talvez não, mas eu tinha um trabalho comum, igual você, igual a maioria das pessoas. Eu trabalhava de porta em porta, vendendo calçados, vendia calçados na feira. E com muito esforço, muito trabalho, eu consegui montar 2 lojas de calçado. Só que, com o passar do tempo, aquilo passou a me sufocar, porque era muito trabalho para pouco retorno financeiro. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, todos os dias, de segunda a sábado. E aos domingos eram 6 horas por dia. Então não tinha feriado, não tinha fim de semana, não tinha férias, não tinha folga. Era de domingo a domingo trabalhando na loja e aquilo foi me desgastando cada vez mais. Chegou um momento que eu não aguentava mais estar ali, eu me sentia sufocado, eu me sentia escravo das lojas. E nesse ponto eu comecei a buscar saídas, a buscar solução, buscar algo que eu pudesse fazer para ganhar dinheiro, tirando um pé um pouco da loja, para ter tempo para mim. Porque a gente trabalhava mais de 12 horas por dia, de segunda a sábado. E quando a gente ia ver no fim do mês o que tinha ganhado, o que tinha faturado
de fato, de verdade, depois de pagar as despesas, funcionários, a gente vê que aquele retorno financeiro era muito pouco comparado ao tanto de trabalho. Então eu comecei a buscar uma saída, uma solução e lembrei de uma pessoa que eu considerava um grande amigo, na verdade eu considerava da família, uma pessoa que eu já tinha ajudado há um tempo atrás, quando ele estava passando por dificuldades. E eu lembro que essa pessoa, no momento que eu estava montando as lojas, ele me falou sobre Bitcoin, sobre criptomoeda, e eu não dei muita atenção na época, porque eu estava montando as lojas, comprando estoque, fechando contratos, enfim, eu não quis saber. E alguns anos depois, quando eu me vi nessa situação, sufocado, sabe, de tanto trabalhar nas lojas, eu entrei em contato com essa pessoa. Marquei um encontro que eu quis entender como era o investimento que ele fazia, enfim. E ele me falou que estava muito bem de vida. Eu lembro que eu encontrei ele numa terça-feira, 3 da tarde, aqui num shopping da minha cidade. E aí a gente sentou, e ele me mostrou que estava muito bem de vida, que estava investindo em uma empresa, tinha feito investimento em criptomoedas através de uma empresa, e falou lá que já tinha feito viagens internacionais, enfim, e mostrou que ele estava bem. Eu falei, caramba, é isso que eu quero, sem necessariamente precisar estar trabalhando tanto. Só que eu estava numa situação difícil, porque as lojas já não estavam dando tanto retorno financeiro. E o investimento da empresa era alto, e ele me falou que quanto mais eu investisse, mais eu ia ganhar. E eu contei a minha situação para ele, eu lembro que eu sentei com ele, olhando nos olhos dele, falei das dificuldades, falei que a única coisa que eu tinha eram as lojas, que para investir naquela empresa eu ia precisar vender as lojas, e ele falou que era para fazer, que não tinha nenhum problema. E eu falei com ele, olha, eu vou conversar com a Cris é minha esposa, e quinta-feira eu te dou uma resposta. E assim eu fiz, voltei para a loja, conversei com a Cris, sentamos, analisamos, fomos lá ver a contabilidade das lojas novamente e tomamos a decisão de vender as 2 lojas. Só para você ter ideia, eu tinha investido cerca de R$ 150 mil para montar as 2 lojas e colocar elas para funcionar. Então eu vendi as lojas e peguei o dinheiro e investi naquela empresa, confiando na palavra de alguém que eu acreditava que era um amigo, que eu acreditava que era alguém próximo, que eu levei na minha casa, que conheceu a minha família. E pouco tempo depois, a empresa aplicou um golpe e desapareceu do mapa. Eu fiquei sabendo que quando essa pessoa me colocou naquela empresa, ele já não estava mais recebendo dinheiro nenhum da empresa. E que para ele receber alguma coisa, ele tinha que colocar pessoas na empresa, porque a empresa mesmo já não estava mais pagando. Era a comissão de pessoas que ele colocava na pirâmide financeira que ele recebia e que ele se mantinha, né? Nessa época eu fiquei sem chão, porque eu peguei tudo que eu tinha e vendi e coloquei numa pirâmide. Eu culpava ele. Eu tinha vergonha de olhar para a Cris, vergonha de olhar para as pessoas, de sair na rua. Eu lembro que a gente chegou numa situação tão difícil que a minha sogra, que comprava cesta básica e me dava cesta básica, alguns conhecidos meus eu ligava, pedia cesta básica e eles levavam cesta básica na minha casa para eu poder me alimentar. E eu lembro de um dia que esse talvez foi o pior de todos os dias, porque a cesta básica tinha acabado, eu não tinha mais dinheiro para comprar nada, estava com vergonha de pedir comida. Eu espero que você nunca passe por isso, ter vergonha de pedir comida, porque você já pediu. E eu comecei a revirar a casa inteira com a Cris para ver se a gente encontrava algum dinheiro em alguma bolsa, em algum bolso de roupa, para pelo menos comprar as coisas para o almoço. E eu encontrei algumas moedas em um bolso de uma calça. E com essas moedas nós fomos no mercadinho, deu para comprar 2 miojos, 2 macarrão instantâneo e 6 salsichas. Eu lembro que nesse dia eu voltei andando do mercadinho de cabeça baixa, segurando as lágrimas na rua.
me sentindo um fracassado, sabe? Eu sabia que eu tinha jogado a minha família num buraco e eu não fazia ideia de como sair daquele buraco. Eu estava vendo a minha vida ir ladeira abaixo, cada vez mais, sem saber o que fazer. Quando eu cheguei em casa, a Cris foi preparar o almoço e tal, eu comi aquela comida que ficou entalada aqui na garganta, essa é a grande verdade. E nesse dia eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, que não adiantava ficar me culpando a pessoa que me colocou na pirâmide financeira, porque aquilo só estava fazendo a minha vida ir ladeira abaixo. Eu decidi buscar, entender e aprender como encontrar boas oportunidades no mercado de criptomoedas. Foi nessa jornada de aprendizado que eu descobri que eu não precisava entrar em nenhuma empresa para investir no mercado de criptomoedas. Eu não precisava transferir o meu dinheiro para ninguém. Eu descobri que eu mesmo, com o meu celular, eu teria toda a condição de encontrar, fazer análise de criptomoedas, encontrar boas oportunidades e lucrar nesse mercado. E foi justamente isso que eu comecei a fazer e comecei a ter resultado. E um belo dia eu estava voltando de uma viagem com a Cris e eu recebi uma ligação, era quase meia-noite, de um amigo meu, e para ele me ligar esse horário, eu acreditei que era alguma coisa muito séria. E como foi, né? Porque ele estava desesperado, porque ele tinha caído em uma pirâmide financeira também, tinha pego todo o dinheiro que tinha guardado no banco e investiu numa pirâmide e perdeu tudo. E aquilo para mim me pesou porque eu tinha passado pelo que ele estava passando, eu sabia o quanto difícil era. E se você já passou por isso, eu sei o quanto é difícil. Eu já tive no seu lugar, eu já tive desse lado. Eu entendo a dificuldade que talvez você está passando, porque eu passei, eu senti isso na pele. Então aquele amigo, eu sabia o que ele estava passando, mas eu não tinha falado com ele que eu estava investindo, que eu sabia analisar criptomoedas. Então aquilo me pesou e naquele momento eu decidi falar para o máximo de pessoas possível sim, existe essa possibilidade de você fazer análises ou você ter acesso a análises de criptomoeda e você encontrar ali boas oportunidades no mercado cripto e lucrar. E é por isso que eu vou te mostrar agora como é que funcionam essas estratégias. E eu vou, na verdade, te mostrar passo a passo de uma estratégia bem simples que você pode utilizar para encontrar boas oportunidades no mercado de criptomoedas. E se você quiser se aprofundar mais ainda nisso, você vai ter a chance de entrar no Clube de Análises CZL. Eu vou te explicar como é que funciona o clube e como é que você pode ter acesso a ele. E qual é o jeito errado de se investir, Elias? Investir sem analisar, sem você fazer uma análise tanto do movimento do preço, como uma análise dos fundamentos do projeto. Então são dois tipos de análise, eu vou estar falando quais são esses dois tipos para você aqui nesse vídeo, mas você pegar o seu dinheiro e investir em uma criptomoeda sem fazer uma análise é o jeito errado de você investir. Infelizmente, a maioria das pessoas que investem no mercado de criptomoedas investem do jeito errado e por isso que acabam perdendo dinheiro. Investir somente pelo hype, pelo momento ali da criptomoeda, existem muitas criptomoedas que têm um pico de crescimento muito forte, de valorização muito grande. Então a criptomoeda está sendo muito falada, está sendo muito divulgada e isso faz com que o preço dela dispare. E quando você investe, pega o seu dinheiro e investe na criptomoeda somente pelo hype, por ela estar sendo muito falada, muito divulgada, sem a análise, você corre um risco gigantesco de investir no momento errado. Mesmo aquela criptomoeda que está sendo muito falada, eu vou te mostrar um exemplo prático disso que eu estou te falando. Investir todo o seu capital de uma única vez. Esse também é um jeito errado de você começar nos seus investimentos em criptomoedas. Isso, ao invés de fazer você encontrar boas oportunidades, isso conduz você para um investimento fracassado, para um prejuízo e, às vezes, um grande prejuízo. E eu trouxe aqui o exemplo do Carlos, eu escondi a foto dele e escondi o restante do nome, ele me mandou uma mensagem em uma das minhas redes sociais, ele falando assim, ó, todas as minhas moedas
tem que subir mais de 120% só para voltar para o valor que eu investi. Então, o Carlos ele está com prejuízo nos investimentos dele de 120%. Ele investiu em algumas criptomoedas e algumas dessas criptomoedas derreteram, caíram muito. Veja que ele até investiu, mas sem uma análise. A análise de criptomoeda serve justamente, uma das funções é para evitar que você tenha esse prejuízo. E com a estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo, se o Carlos colocasse em prática a estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo ainda, ele evitaria esse prejuízo de 120%. E veja, quer subir, valorizar 120% só para ele ter o valor que ele investiu de volta. Olha o tamanho do prejuízo que o Carlos está tendo. Olha o tamanho do prejuízo que ele está tendo. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para você é dessa meme coin que foi muito falada no mercado, muito falada. As pessoas ficaram alucinadas e começaram a comprar da maneira que eu acabei de te falar, que é o jeito errado, comprando todo o dinheiro, comprando sem análise. E a moeda, em um único dia, ela caiu 86%. 2 dias. Em um dia ela caiu 79%, no outro dia ela caiu o restante. 86% de queda em apenas 2 dias. Aí você imagina para as pessoas que investiram quando o preço estava subindo muito no dia anterior. No dia seguinte a pessoa acorda com 86% de prejuízo. Isso são consequências da pessoa investir em criptomoedas do jeito errado. Mas, se tem um jeito errado, existe um jeito certo também. E qual é o jeito certo de investir em criptomoedas, Elias? Eu vou mostrar para você aqui uma estratégia que eu chamo de ping-pong. É uma estratégia bem simples que a pessoa colocando em prática já evita dela ter esse prejuízo grande no mercado de criptomoedas e possibilita que ela encontre boas oportunidades no mercado cripto para lucrar, como aconteceu com o Fernandes, que eu te mostrei um pouco tempo atrás, tá certo? Vamos lá entender como é que funciona essa estratégia ping-pong. O jogo de ping-pong, como é que ele funciona? Desse jeitinho aqui que você está vendo na imagem. Então, a raquete bate na bola com direção à mesa, para que a mesa quique e vá para a área do adversário e fica nesse movimento, nessa disputa, até a bola sair da mesa. No gráfico, no movimento do preço, no sobe e desce do preço da criptomoeda, funciona de maneira muito semelhante, porque o preço cai, chega a um nível que ele para de cair, ele volta a subir, chega a um nível que ele para de subir e volta a cair, chega a um nível que ele para de cair e volta a subir, semelhante ao movimento do jogo do ping-pong. Essas regiões onde o preço para de cair e volta a subir, e para de subir e volta a cair, essas regiões são chamadas de suporte e resistência. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar um exemplo prático no gráfico para você entender de maneira mais clara como é que funciona a região de suporte e de resistência. Mas antes, vamos aos mínimos detalhes dessa estratégia ping-pong, que se essas pessoas que eu te mostrei aqui, que tiveram um prejuízo tão grande, tivessem utilizado uma simples estratégia de investimento, de análise de criptomoeda, elas teriam evitado esse grande prejuízo. Então, ó, primeira coisa, o investimento semente. E o que vem a ser um investimento semente, Elias? Um valor pequeno, um valor pouco, que você vai separar do dinheiro que você recebe mensalmente, do dinheiro que você tem para investir. Você não vai investir todo o seu dinheiro, você não vai investir todo o seu capital, você vai investir uma parte do que você recebe.
Isso protege a sua saúde financeira. Por quê? Com o seu salário, com o seu pagamento, com o seu rendimento mensal, você paga suas contas, você compra alimento para dentro de casa, você paga o seu plano de saúde, você sustenta, traz o bem-estar para a sua família. Se você pega todo o seu dinheiro e investe em criptomoeda, você está colocando em risco tudo isso. E a ideia é diminuir ao máximo o risco e aumentar ao máximo as chances de você encontrar boas oportunidades para lucrar no mercado de criptomoedas. Então, o investimento semente, ele protege o seu dinheiro de um mau investimento e você ficar desesperado, como aconteceu aí com alguma dessas pessoas que eu mostrei para você o jeito errado de investir, tá? Mas, Elias, esse investimento semente deve ser quanto? Não pode ser mais que 10% do seu rendimento mensal. Então, se você recebe um salário mínimo de aproximadamente R$ 1.500, não pode ser mais do que 150. Não pode ser mais, tá certo? Isso vai manter a sua segurança, a saúde financeira da sua família e até a sua questão psicológica de estar mais tranquilo, porque o que você investiu não vai colocar em risco o bem-estar seu e da sua família, tá? Uma outra parte dessa estratégia ping-pong é você fazer entradas fracionadas. O que é isso, entradas fracionadas? Você já reservou um valor para fazer o seu investimento, que é o investimento semente. Esse investimento semente, você não vai comprar todo de uma vez. Você vai dividir ele em pedaços. Então, se você recebe aproximadamente R$ 150, se você recebe aproximadamente R$ 1.500, que é um salário mínimo, seriam R$ 150 o investimento semente no máximo, e pode ser até menos, tá? Mas vamos supor que seja R$ 100 o investimento semente. Menos de 10% do que a pessoa recebe mensalmente. R$ 100. Então, ao invés de comprar os R$ 100 de uma única criptomoeda, você vai dividir esses R$ 100 em 5 pedaços. Ou em 4 pedaços. 4 pedaços de 25. E você vai fazer entradas fracionadas. Compras fracionadas no mercado de criptomoedas. Então, quando você encontrar um sinal de compra, e eu vou te explicar isso na prática, daqui a pouco, fica tranquilo. Quando você encontrar um sinal de compra, ao invés de você comprar os R$ 100, você vai comprar R$ 25, se você dividir os R$ 100 em 4 pedaços. Quando você encontrar um novo sinal de compra, você compra mais R$ 25. Por que essa parte dessa estratégia ping-pong é importante? Porque você já protegeu a saúde financeira sua e da sua família, separando o investimento semente. Agora, você vai proteger o seu investimento semente. Você não vai correr o risco de comprar uma criptomoeda a qualquer momento e ver o preço da criptomoeda derreter e você ficar no prejuízo. Então, com base em uma análise, você vai fazer uma primeira compra. A análise correndo tudo bem, você vai fazer uma segunda compra. O preço continuou subindo, a análise correu tudo bem, você faz uma terceira compra até você comprar ali o valor completo do investimento semente. Vamos supor que você fez a primeira compra e aconteceu alguma coisa no mercado e o mercado virou e o preço da criptomoeda começou a cair. O problema não foi na sua análise, o problema foi algo do mercado, uma notícia que abalou os mercados no mundo inteiro, não apenas o mercado de criptomoeda. Isso às vezes acontece. Então, caso você compre e o preço vire, você colocou na negociação, no investimento, apenas 25% do capital que você separou para investir e você tem 75% guardado em proteção. E ainda tem uma estratégia para, mesmo quando o preço da criptomoeda caia, você proteger a sua grana investida, e eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, tá certo? Então, essa é a parte de entradas fracionadas no investimento, tá? Ponto de compra. Não é só você comprar a criptomoeda certa, é você comprar no momento certo. E aí a gente pode dar um exemplo do Bitcoin. Muita gente pensa que pelo fato do Bitcoin ser a principal criptomoeda do mercado, pode comprar Bitcoin em qualquer momento. E muitos acabam comprando no momento errado, no momento que o preço do Bitcoin vai cair. E ninguém quer investir para ver o dinheiro desvalorizar. Então, mesmo sendo a melhor criptomoeda do mercado,
existe um momento certo para você comprar. Esses momentos são chamados de ponto de compra. E depois do ponto de compra, tem o ponto de venda. Você, em algum momento, precisa realizar o lucro. Você investiu. Então, você deve tirar o que você investiu da negociação, do investimento. O capital que você investiu, os R$100 que você investiu, eles devem ser tirados dali, com lucro, logicamente. E aí que vem, as saídas fracionadas. Então, conforme você vê o preço da criptomoeda subindo, você vai fazendo vendas fracionadas semelhantes à entrada fracionada. Então, um exemplo, você investiu os R$100 com entradas fracionadas e o preço está subindo. Você vai fazendo saídas fracionadas quando atingir uma certa porcentagem. Por exemplo, valorizou 20%, você faz uma venda parcial. Você tira uma parte do valor que você investiu dali do investimento, porque já valorizou 20%. Valorizou mais 20%, você tira mais outra parte do seu investimento, até você completar o investimento, os R$100, todo fora do mercado. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu capital do mercado e aprender a trabalhar com o lucro que o mercado te deu. E continua valorizando, você tira mais 20% daquele lucro, porque agora você já vai estar protegendo o seu lucro e tirando o seu lucro do mercado de criptomoedas. Você vê que são estratégias simples que evitariam que essas pessoas que eu mostrei para você perdessem dinheiro e faria com que elas ganhassem dinheiro, como o Fernandes, que eu mostrei para você no início do vídeo. E aqui tem um exemplo prático do que eu acabei de te explicar. Então, ponto número 1 é a compra, é o local que você compra. Então, é essa faixa verde. E se você observar, nessa faixa verde, várias vezes o preço estava caindo. Quando chegou nessa faixa verde, o preço voltou a subir. Essa faixa verde, ela é chamada de suporte. E toda criptomoeda tem um suporte. Independente da criptomoeda que for, ela tem um suporte. O ponto número 2 é o ponto que você protege o seu investimento. É uma venda automática que você programa lá na corretora quando você for comprar a criptomoeda, que geralmente fica 5% abaixo do valor que você comprou. Por quê? Se na análise correr tudo bem e o preço subir, você vai vender com o seu lucro no alvo que você determinou. Mas se acontecer alguma coisa no mercado e o preço virar e começar a cair, você só colocou em risco 5% do valor que você dividiu para investir. Então vamos a números para ficar mais simples. Lembra que você separou o investimento semente de R$100? Legal. O investimento semente você dividiu em 4 pedaços. 4 pedaços de R$25. Você fez o seu primeiro investimento de R$25. Caso o preço vire, ao invés de subir, e comece a cair, você vai perder apenas 5% dos R$25. Você não vai perder os seus R$100. Você não vai ficar com 120% de prejuízo. Olha como estratégias de análise fazem você encontrar boas oportunidades para lucrar no mercado e também livra você de maus investimentos. Tá tudo aí, você só precisa utilizar. Ponto número 3 é o ponto de venda, essa faixa vermelha. Se você observar, quando o preço se aproxima dessa faixa vermelha ou entra nessa faixa vermelha, o preço volta a cair. Essa faixa vermelha é chamada de suporte, ou perdão, de resistência. A faixa vermelha é chamada de resistência e toda criptomoeda tem uma resistência. Então, toda criptomoeda tem um suporte. A partir do momento que você identifica o suporte, você consegue identificar o ponto de proteção do seu investimento e você consegue identificar também a resistência. Com esses 3 pontos, e aqui está a estratégia ping-pong, com esses 3 pontos configurados,
você consegue proteger o investimento que você fez no mercado de criptomoedas. Encontrar boas oportunidades, como o Fernandes falou, que um dia teve 75% de lucro. Por quê? Ele comprou no suporte, na região verde, programou a proteção dele, a venda para proteger o capital caso caísse, e programou a venda com o alvo, com o lucro, na região vermelha de resistência. O movimento do preço fez com que ele tivesse 75% de lucro em apenas um dia. E se você deseja receber essas análises semanalmente, de forma detalhada, talvez você fale assim, poxa, Elias, mas eu não entendo muito sobre análise, ou talvez você fale que não tenha tempo para estar analisando as criptomoedas, para estar pesquisando, e você deseja receber essas análises detalhadas toda semana para encontrar boas oportunidades no mercado de criptomoedas e lucrar nesse mercado, evitando investimentos errados e prejuízo. Então, eu tenho para você uma novidade, que é o Clube de Análise CZL. E eu vou te explicar agora como é que funciona esse clube, como é que você pode ter acesso a essas análises detalhadas toda semana. O clube, ele é 100% online. Então, você pode assistir as análises pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão. Você pode assistir a análise por qualquer dispositivo que reproduza vídeo e se conecte à internet. A análise vai ser a análise do preço, como eu acabei de mostrar para você, análise do preço da Chainlink, mas também vai ter a análise do fundamento da criptomoeda. Por quê? Se você pensa em investir no curto ou curtíssimo prazo, a análise do preço é fundamental para que você saiba qual é o movimento do preço e identifique boas oportunidades de compra e de venda. Se você está pensando em investir a médio e longo prazo, vai ficar um período maior com a criptomoeda, investido ali na criptomoeda, então a análise dos fundamentos do projeto é essencial, já que você vai investir e vai segurar a criptomoeda durante alguns meses, talvez alguns anos. Por isso que no clube de análise, em alguns momentos nós vamos estar analisando o preço, em outros momentos vamos analisar os fundamentos, tudo alinhado à sua expectativa, e às vezes você também pode pedir qual é a análise que você quer que seja feita, qual é a criptomoeda que você deseja que seja feita. Lá no clube você vai ter essa chance de, às vezes você está pensando em investir em uma criptomoeda e você não sabe, pô, será que está num momento legal para comprar? Será que não está? Então, no Clube de Análise CZL, você vai poder falar ali qual é a criptomoeda que você está pensando em investir e nós vamos fazer uma análise dessa criptomoeda. As análises vão acontecer semanalmente e vão estar disponíveis as gravações das análises durante uma semana. Talvez você não possa participar da análise ao vivo. O interessante é que você participe da análise ao vivo, porque participando você vai ter a chance de trocar uma ideia comigo, de fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, falar o que você pensa sobre o movimento daquela criptomoeda ou dos fundamentos daquela criptomoeda. O ideal é que você participe ao vivo. Mas caso você não tenha condições de participar ao vivo, você vai poder acessar a gravação da análise. E aí a gravação vai ficar disponível durante uma semana. Mas, Elias, por que só uma semana vai ficar disponível ali a gravação? Porque os movimentos do preço continuam, não param. Então, às vezes, a gente vai analisar uma criptomoeda e se a análise ficar disponível ali muito tempo, aquela análise vai ser desatualizada, porque o movimento do preço vai seguir, vai ter uma nova análise que deve ser feita, e eu não quero, de maneira alguma, confundir você. Então, por isso que a análise fica disponível aí durante uma semana no clube, a gravação da análise. Mas, repito, o ideal é que você participe das análises ao vivo, tá? E, Elias, como é que eu participo da análise ao vivo? No CZL Digital Academy, que é uma escola onde está o clube de análises, lá tem um botão específico no menu, tá ali a seta mostrando para você. Clicando ali em aula ao vivo, você vai ter acesso às análises que já vão estar lá programadas, o dia e o horário, para você poder participar de maneira ao vivo. E é interessante você entender
que não precisa ser experiente com criptomoedas. Você viu o Miguel, no primeiro investimento dele, ele já teve lucro. O Fernandes já tinha investido algumas vezes, mas também estava começando na jornada dele. O Fernandes não era uma pessoa experiente nos investimentos quando ele conseguiu 75% de lucro em apenas um dia. Também não precisa ter computador. Todas as análises que serão feitas, elas podem ser aplicadas pelo celular mesmo. Você pode fazer a análise pelo celular, seguindo a análise, e quem sabe você decidir fazer os seus investimentos através, tendo como base uma análise, seja uma análise técnica ou uma análise fundamentalista, tá certo? Não precisa ter muito dinheiro para você começar a investir em criptomoedas. Acabei de explicar em um exemplo onde o investimento foi com R$100 dividido em 4 pedaços. Olha que interessante. E não precisa transferir o seu dinheiro para ninguém. Você não vai transferir o seu dinheiro para uma pessoa, para uma empresa, para um gestor, para ninguém. É você que vai fazer o seu investimento. O dinheiro vai estar no seu controle, não vai estar no controle de ninguém. Não precisa ter muito tempo disponível, já que você vai participar da análise ao vivo ou vai assistir a gravação da análise. Então você não vai precisar gastar tempo pesquisando a criptomoeda, vendo qual é a criptomoeda que você quer investir ou não. Você vai ter a análise pronta daquela criptomoeda que você tem em mente, só acessar ali e assistir a análise. Mesmo que você tenha pouco tempo disponível, isso vai poupar muito o seu tempo e vai dar condição de você fazer investimentos de uma maneira mais assertiva. Não precisa saber analisar. Isso é que é legal. Vão ser estratégias de investimento, análises de criptomoedas de uma forma bem simples e clara, para que mesmo você que está começando nos seus investimentos em criptomoedas, você tenha entendimento do que precisa fazer e do que não precisa fazer para encontrar boas oportunidades no mercado cripto, tá certo? Como foi o caso do José. Olha que interessante isso aqui, ó. Lucro IOTA Swing Trade. Swing Trade também é uma estratégia de investimento. Pessoal, prestem atenção na IOTA. IOTA é uma criptomoeda. Olha como se encontra boas oportunidades no mercado cripto. Comprei durante a aula com o professor e 4 dias depois, 45% de lucro. Olha que legal, né? Obrigado, professor Elias Eduardo. Obrigado, comunidade CZL. Então, o José é uma pessoa que nesse momento aí estava começando nos investimentos dele e em uma das análises que eu fiz ao vivo, o José decidiu comprar a criptomoeda que eu estava analisando, que no caso até eu comprei também, que foi a IOTA, e 4 dias depois, 45% de lucro na carteira do José. Olha que legal, né? Então, você vê que a análise e uma estratégia de investimento faz com que você encontre boas oportunidades no mercado de criptomoedas para você lucrar, tá certo? Olha aqui esse aluno também que, ó, pessoal, acabei de ganhar 6,96% no tempo gráfico de 1 hora. Então, foi dentro de 1 hora com o par FET BUSD. FET é uma criptomoeda, BUSD é uma stablecoin e ele estava negociando esse par. Temos caminho, vamos ter fé, foco e determinação, é onde está o ganho. Então, mais ou menos 1 hora, ele encontrou uma boa oportunidade e teve 6,96% de lucro. É possível que você encontre também essas oportunidades. E todos eles participaram de análises ao vivo, como você vai ter a chance também de participar a partir de agora. Agora, preste atenção em quem vai investir em criptomoedas fora do clube. Essa foi uma mensagem que eu recebi em uma das minhas redes sociais, tá? Foi a Jéssica que mandou e para preservar aí a imagem da pessoa, eu escondi a foto dela, tá? Bom dia, Elias. Será que você pode me ajudar? Investi tudo que tinha, R$100. E olha só, ela investiu o valor que eu dei de exemplo. Mas, para retirar o meu lucro, me pediram 950. Só que ela não investiu no mercado de criptomoedas. Ela não foi encontrar boas oportunidades. Ela caiu em um golpe de pirâmide financeira. Por isso que para ela tirar o dinheiro,
os R$ 100 investido com um suposto lucro, estavam pedindo R$ 950. E disseram que receberei o meu lucro assim que eu depositar. Me ajude, sou sozinha e pobre. Salário de R$ 2.000, com um filho desempregado. Me ajude. E aí eu conversei com essa senhora, dei algumas orientações, expliquei para ela que infelizmente ela tinha caído em um golpe de pirâmide financeira. Mas você vê a diferença das pessoas que estão dentro do clube participando das análises ao vivo e das pessoas que estão fora do clube. Todas elas queriam encontrar boas oportunidades, assim como você deseja encontrar boas oportunidades no mercado de criptomoedas e ter lucro nesse mercado. A questão é, você vai conseguir encontrar essa boa oportunidade sozinho? Você vai fazer o investimento de maneira certa ou você vai fazer o investimento de maneira errada? É isso que você deve parar para pensar. E se você quer investir da forma certa, encontrar boas oportunidades no mercado de criptomoedas para lucrar nesse mercado, você tem a chance de entrar agora no Clube de Análise CZL. Mas, Elias, quanto é que vai custar o meu acesso ao clube? Como é que eu faço para acessar? Quanto é que custa esse acesso ao clube? Você pode ter certeza que o valor da mensalidade é um valor que cabe no seu bolso. E como eu já te mostrei, vai te livrar de prejuízo. Todas essas pessoas que eu mostrei aqui, olha quanto algumas ganharam e quantas outras perderam. Algumas perderam muito mais do que o valor da mensalidade do clube e outras que tiveram acesso às análises ganharam muito mais do que o valor da mensalidade do clube. Olha que interessante. Então, por apenas R$ 59,90 na assinatura mensal, você tem acesso aí semanalmente às análises, onde nós vamos estar acompanhando o mercado de criptomoedas e passando estratégias para você encontrar boas oportunidades. Ao invés de você pagar o preço cheio da assinatura, que é R$ 179,90, você vai pagar apenas R$ 59,90. Então, é a sua chance de, nesse momento, entrar para o Clube de Análise CZL e encontrar boas oportunidades no mercado de criptomoedas para lucrar nesse mercado. Clicando no botão que está aqui embaixo desse vídeo, você vai vir para essa página onde você vai realizar a sua assinatura. Aqui você vai colocar o seu nome, o endereço de e-mail, coloque o e-mail correto, porque é por esse e-mail que você vai receber o link de acesso ao clube e você vai realizar aí a sua assinatura. É uma assinatura mensal, uma vez por mês, vai ser cobrado de você R$ 59,90, tá certo? Logo depois, você vai vir para essa página falando que sua assinatura foi confirmada com sucesso, pedindo para você verificar o seu e-mail, porque você recebeu o e-mail de acesso ao clube. E aí um detalhe importante, verifique a lixeira eletrônica ou a caixa de spam, se você não encontrar o e-mail na caixa de entrada, tá certo? Às vezes vai parar lá no spam ou na lixeira eletrônica, mas coloque o e-mail correto na hora de fazer a sua assinatura. Você vai receber um e-mail semelhante mesmo a esse, onde vai ter o link de acesso à CZL Digital Academy. Você vai poder acessar a escola. E quando você acessar a escola, você vai poder clicar na capa ali do clube para assistir a análise que estiver disponível. Se tiver alguma análise disponível, você já vai poder assistir de imediato a análise. Você também vai poder clicar ali na aula ao vivo, no menu na aula ao vivo, para, se tiver alguma análise agendada, você já vai ter acesso a essa análise. E você vai clicar ali também na comunidade para solicitar a liberação do seu acesso à comunidade. A minha equipe vai ver lá que você está querendo acessar e vai liberar o seu acesso aí à comunidade. Em alguns casos, esse acesso vai ser liberado automaticamente, tá certo? Não vai nem precisar da equipe liberar o acesso. Você clicando aí, você já vai ter o acesso aí à comunidade em alguns casos. Caso precise, a minha equipe vai verificar lá que você fez a solicitação. Não se preocupe, porque o seu acesso vai ser liberado. Você que vai ser um assinante aí
do Clube de Análise CZL, tá certo? Dentro do clube, dentro da comunidade, na verdade, vai ter ali uma aba específica para você acessar as postagens sobre a análise. Então, ó, essa parte aí é bem interessante, porque toda semana eu vou fazer uma postagem falando da análise, da data, do horário da análise, tá certo? O que eu quero que você, que vai ser um assinante do clube, faça? Nessas postagens, ali na aba Clube de Análise CZL, você clica ali na postagem da semana, você escreve qual é o nome da criptomoeda que você quer que seja analisada. Às vezes uma criptomoeda que está na sua carteira, às vezes uma criptomoeda que você está pensando em investir, mas é sempre bom ter uma análise da criptomoeda que você está pensando em colocar uma grana. Olha que legal, né? E você colocando o nome da criptomoeda que você quer investir ou que você já investe, na postagem, ali na aba Clube de Análise CZL, o que vai acontecer? Eu vou ver essa lista e quando eu for fazer a análise ao vivo, eu vou seguir essa lista aí de análise, analisando a criptomoeda do pessoal do próprio clube. Eu penso que dessa forma é até melhor do que eu escolher criptomoedas aleatoriamente para fazer a análise. Fazendo dessa forma que eu estou te explicando, eu vou analisar a criptomoeda que você está pensando em investir ou que você já investe. Olha que legal. Vamos identificar juntos boas oportunidades no mercado cripto para você lucrar nesse mercado, tá certo? Além disso tudo, você tem 7 dias de garantia. Então você pode assinar o clube exatamente agora, entrar no clube, entrar na comunidade e caso você ache que não é para você, no prazo de 7 dias a contar do momento que você fez a sua inscrição ali no clube, prazo de 7 dias você pode cancelar a sua assinatura e você vai receber todo o seu dinheiro sem precisar falar com ninguém, sem precisar de justificativas. Então, não tem riscos de você perder o seu dinheiro fazendo a sua assinatura no clube. Olha que legal. Você vai ter acesso às análises, você vai ter acesso à comunidade e se por um acaso você achar que não é para você, você cancela a sua assinatura dentro do prazo de 7 dias. O que você precisa fazer exatamente agora? Toca no botão que está abaixo desse vídeo e faça a sua assinatura do Clube de Análise CZL. Você vai acompanhar as análises semanalmente e você vai ver como a análise de criptomoeda é a chave para transformar os seus investimentos, fazendo você encontrar boas oportunidades no mercado cripto para lucrar nesse mercado. Então toca nesse botão que está aí embaixo agora e eu te vejo lá dentro do Clube de Análise CZL.